Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do Terra Vis Talks, podcast para você, empresário, dono de um negócio, prestador de serviço, pessoa que quer vender mais e se utilizar das ferramentas e dos conhecimentos de marketing e da internet para conseguir melhorar ainda mais a performance do teu negócio. Eu sou o Caio Rodrigues, estou mais uma vez aqui com o meu sócio, Thiago Miller. E hoje nós temos um convidado muito especial, não só por todo o conhecimento que ele vai compartilhar com a gente aqui, mas também porque ele tem um significado pra gente, né, na nossa trajetória como agência. Com certeza, quase que um arquétipo de um baralho de tarô. Exatamente, um cara que com poucos encontros ali deu direcionamentos que foram muito importantes e que nós seremos eternamente gratos aqui. Então a gente gostaria de apresentar o nosso convidado, Matheus, também do jeito como a gente conhece, o Bena, né? O famoso Bena. Pô, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra compartilhar desse momento e significa muito pra mim, assim, ver vocês crescendo e saber que, de alguma maneira, a gente pôde fazer parte dessa história, não só eu como uma BVB, porque eu acho que o Brasil tá precisando muito da gente. Cara, maravilha. Os empresários estão precisando bastante do que a gente pode oferecer, né? Total. Pô, mas é uma honra toda nossa de ter você aqui com a gente. E, cara, pra quem ainda não cruzou contigo, com o teu trabalho, conta um pouquinho pro pessoal quem é o Bena, o que é a BVB. Tá, vou começar com a BVB. O que a gente faz, né, basicamente é garantir que o empresário ele possa dormir em paz no final do dia, se for resumir, através da internet, através dos anúncios, através de estratégias que vão colocar ali previsibilidade no radar dele e, no fim das contas, mais clientes, dinheiro no bolso e tudo mais. E a gente tem vários métodos de fazer isso, cada agência é bem diferente, né? E a BVB, ela é isso. É isso que ela faz, né? Já eu sou um jovem apaixonado por empreender, que cresceu numa família de empreendedores. Tive a bênção de estar num ambiente onde as pessoas vivenciaram muito isso, então eu tive a oportunidade de aprender muito olhando com os acertos, com os erros. E desde muito novo, assim, eu sabia que meu negócio ia ser empreender algum dia. E hoje poder empreender ajudando outros empreendedores, que são a imagem e semelhança dos meus pais, dos meus primos, dos meus irmãos, é uma honra, assim, é um propósito. E poder fazer isso, inclusive, com meu sócio, que é meu primo, que sempre esteve comigo desde pequeno, me ajudando, é ainda mais especial, sabe? Cara, que legal. Que bacana. E até antes da gente ir ali pro hardcore de conhecimento de marketing, novidades, tudo que a gente vai perguntar para você, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Então, você começou empreendendo desde cedo, já foi direto no marketing, você passou por outras coisas antes. Como é que é, assim, essa tua história? Cara, como meus pais eram empreendedores, eu sempre tive esse negócio de querer ter minha independência, querer ter meu próprio dinheiro. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar nas férias no Lava Rápido do meu irmão. E aí, eu entrava às 6, saía às 6 para ganhar R$40, cara. Foi ali que eu entendi o valor do dinheiro, sabe? Porque, pra você ter uma ideia, o primeiro dia foi basicamente isso. A gente acordou, foi pro Lava Rápido, tomou um café da manhã simples. Eu trabalhei até às 6 horas da noite, cheguei em casa morrendo de fome porque eu não tinha almoçado. Sentei no sofá para esperar um pouco, dormi. Na hora que eu abri o olho, ele já falou, e aí, vamos? Falei, meu Deus, é assim que é ser adulto? É assim que vocês ganham dinheiro? E ali foi meio que um choque de realidade. E no segundo dia eu olhei pro meu irmão assim, eu falei, mano, eu preciso aprender a ganhar dinheiro atrás do computador. Porque ganhar o dinheiro no braço, você tem que ter disposição, sabe? E aí foi naquele momento que eu entendi que eu queria ser exponencial na hora de gerar riqueza, sabe? Aí beleza, trabalhei nas férias ali.
tive minha primeira experiência. Depois eu acabei trabalhando na Amaze, que é uma empresa de viagem de formatura. E foi ali que eu aprendi sobre vendas. Foi ali que eu entendi como que funciona a venda, o quanto ela é importante para o negócio e o quanto isso é uma arte. Cara, eu queria até te interromper rapidinho e fazer uma pergunta, que eu te conheço há bastante tempo, inclusive, dessa época, né? Uhum. Eu queria saber, você sempre foi um cara expansivo, Sim. né? Eu acho que sempre foi um cara que bem quisto ali pela galera e tudo mais. Tipo, isso te levou a vendas ou a vendas meio que despertou isso em você? Como é que foi esse... Você sente que teve um caminho de mão única ali ou foi uma coisa que foi se retroalimentando? Cara, primeiro eu gostava muito da empresa porque era véia de formatura, então era um negócio legal. Eu tinha acabado de viver aquilo. Eu tava meio que vivendo um sonho, ganhando dinheiro para aquilo e era melhor ainda, sabe? Total. Tava me sentindo muito confortável. Só que a galera de vendas é a galera mais malandra, que gosta de trabalhar menos, gosta de dar o jeitinho. No fundo, é a galera que mais se ferra no final das contas. Mas ele, por ser uma empresa meio irreverente também, muito séria, mas pelo produto ser mais irreverente, eu já conhecia gente de vendas, então eu gostava do clima dele, sabe? E quando a gente saía das vendas, que era a galera que ia pra rua, que falava com os alunos e tudo mais, era escritório. E aí ali eu não me encaixava com 15 anos. Hoje eu já seria esse cara do escritório ali, tranquilinho. Mas eu não me encaixava. E aí eu acabei caindo nas vendas. Na verdade, eu virei... Eram duas empresas, né? Então tinha a Amaze Travel, que era viagem de formatura, e tinha a Amaze Sports, que fazia viagens esportivas para quando seu filho quer ir jogar no Manchester, ter uma experiência e ser visto por olheiros, assim, sabe? E aí, beleza, eu tava trabalhando como promotor em uma e tava como estagiário em outra. Então eu trabalhava... Tinha 2 empregos já. Só que um eu trabalhava 4 horinhas e o outro eu trabalhava 6. Tá. Aí, pô, eu queria muito ir pra travel porque era mais... Viagem de formatura era mais minha cara. Já Amaze Sports a galera era mais certinha e tudo mais. Só que era menor, então ali tinha mais oportunidade. Aí um certo dia, eu era estagiário, eu observava muito assim, e me ligou uma mulher perguntando sobre o produto. E eu já tinha visto o vendedor vendendo muitas vezes do meu lado. E aí eu só fui falando e falei, eu acho que vai rolar uma venda aqui. Fiz a venda. E aí isso foi muito bem visto pela empresa. Eu já queria fazer a ponte para Amaze Travel. Aí eu lembro que eu usei isso como... Aí eles falaram, pô, legal, você tem potencial, a gente quer você aqui com a gente. Aí eu já cheguei no dono da Amaze Travel e falei, ó, preciso de dinheiro, os caras querem me contratar, mas eu quero trabalhar para você. E aí, você vai me contratar ou não vai? E ele me contratou, comecei a trabalhar vendendo em São Paulo, na Zona Sul. Foi uma experiência muito legal, era um processo de vendas muito difícil, de várias etapas. Então, pô, você ia na porta da escola, fazia contato com o aluno, aí você tinha que montar um grupo com os alunos para eles abraçarem a ideia. Existia muita rivalidade com a formaturismo. Aí eles abraçavam a ideia, você tinha que marcar uma reunião com os pais fora do colégio, porque o colégio não se envolvia. Aí depois, na reunião dos pais, você marcava um plantão de vendas. Tipo, olha essa jornada. Então ali eu aprendi a vender com sangue no olho, porque era muito difícil e só sobrevivia quem realmente se dedicava, quem tinha sangue no olho. E eu achava aquela habilidade muito, muito incrível, porque na época eu ainda não tinha muito essa visão de ganhar dinheiro e tudo mais. Mas eu via que os vendedores, eles eram pessoas muito legais de estar perto. Sabe? A venda te dá isso, né? Então, se você aprende a vender, você aprende a se comunicar. E quem se comunica bem, acaba sendo bem quisto pela galera. Então, acho que foi meio que... Eu já tinha um pouco do perfil, rolou oportunidade... Eu me senti abraçado e lá eu tive muitos mentores assim que me ensinaram muito. E foi daí que eu decidi largar tudo e empreender. Cara, que legal. E aí nesse momento, quando você decide largar tudo e empreender, você já olha para o marketing? Como que então você já tinha experiência em vendas? Como é que você chega hoje, tendo a BVB, uma agência e tal? Como é que é esse processo? Já foi de cara? Cara, na verdade eu só tinha vontade de empreender
E nessa época eu tava fazendo faculdade no Mackenzie. Tinha bolsa lá. E como a venda acontecia com os pais e eu fui promovido a vendedor, eu não tinha carro na época, porque eu tinha 17 anos. Eu acho que na época eu era o mais novo. Tinha aluno mais velho que eu, entendeu? E eu pegava ônibus pra ir pra porta do colégio, aí, tipo, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Eu tinha meu trabalho de escritório, às vezes 2 horas pra ir pra voltar, só do colégio. Pra fazer a porta de escola no meio-dia. E aí, à noite, eu ainda tinha que ir pra reunião dos pais em alguns dias, porque rolava às 8 horas, que era quando o pai tava em casa. Aí, depois disso, eu ia pra faculdade. Muitas vezes eu não consegui ir pra faculdade, tipo, começou a virar um caos minha vida e eu dormia 3 horas por noite. E aí, tipo, eu me vi magro, tipo, à beira de um burnout, assim. Eu falei, pô, eu tenho que tomar uma decisão aqui. E aí foi quando eu falei, quer saber? Tava no meu auge ali, tinha acabado de feito 18 anos, tinha comprado meu carro, o comercial te possibilita ganhar bem rápido. E aí eu, quer saber? Fiz um curso de coaching, me apaixonei pela ideia no meio do caminho. E eu vi ali, eu falei, bom, agora eu tenho um produto, eu sou coaching. Mas não aquele coaching de internet, tipo, era uma ferramenta, um processo, uma ferramenta. Quem é do corporativo e entende sobre isso sabe o que eu tô falando. E eu era muito novo, não sabia o que eu tava fazendo, me joguei. Aí eu fechei um contrato com uma empresa na época, grande até. E, cara, eu trabalhava 4 horas, antes eu trabalhava tipo 15, ganhava a mesma coisa. Eu falei, nossa, ganhei a vida, tô rico, é isso. Mas você fazia o que nessa empresa? Tinha a ver com coaching? Sim, eu trabalhava a ferramenta de coaching nos funcionários de venda, entendeu? Ah, que louco, aí sim. E eles eram uma agência de intercâmbio de imigração pro Canadá. Então isso me abriu portas também, o fato de eu ter experiência numa agência de viagens também. E você fez faculdade do quê? Eu comecei no Mackenzie, Comex, mas aí eu tive que largar, aconteceu um pouquinho depois. E aí depois eu fiz marketing digital. Ah, legal. Faculdade de marketing digital. Mas só para concluir, depois dessa minha vivência, tive um contrato de 6 meses, eles não renovaram, obviamente. E aí meu chão caiu. Eu falei, porra, errei feio, tinha um emprego legal, fui no modo doideira, arrisquei tudo e deu errado. E agora, o que eu faço, cara? Aí eu fiquei meio pensativo, assim, meio mal, sabe? Aí eu voltei a trabalhar na CI. Como eu tinha um relacionamento muito bom, a Maze é do grupo CI. Aí me indicaram pra CI, pô, trabalhei 2 meses lá. No 3º mês eu tava tendo crise de ansiedade, tipo... Sabe quando você não se sente bem, feliz no que você tá fazendo? Tipo, não tava me sentindo bem. E porque eu tava fazendo uma coisa que eu não acreditava. Tipo, era um bom emprego, dava pra ganhar bem, era legal. Mas eu não acreditava naquilo. Eu já tinha sentido o gosto de empreender. Uhum. E aí não dava mais pra voltar atrás. E aí foi quando eu tive uma conversa muito difícil com meu pai. Que eu virei pra ele e falei, pai, é o seguinte... Eu vou largar a faculdade, eu vou largar a empresa, o emprego... E eu vou dar um jeito de empreender. E eu preciso muito que você confie em mim. Eu preciso de 6 meses. Só isso. E aí, com muita dor no coração, ele me apoiou. Por também ser um empreendedor. Na minha família, a gente sempre se incentivou muito. E aí, foi nessa época que apareceu um vídeo do Pedro Sobral na minha frente. Tá. Isso eu tô falando de 2019, 2018. Tipo, quando tudo era mato. E ali eu falei, é isso. Comprei o curso dele, engoli, entendi que o mercado, tipo, eu já tinha essa visão naquela época. Eu falei, todo mundo vai usar isso um dia. Eu tinha certeza disso. Não tinha como. E eu falei, eu vou ficar bom nisso, vou começar a oferecer para as pessoas, vou fazer de graça, vou aprender, vou fazer um portfólio e vamos ver no que dá. Aí eu passei um perrengue ainda mais uns... Desse dia que eu pedi demissão.
Mais um aninho ali, trabalhando meio que de graça, estudando na caverna, sem sair, sem dinheiro pra nada. Até que eu consegui fechar um acordo com um dos nossos sócios da BVB, lá dos Estados Unidos. Foi onde nasceu a operação dos Estados Unidos. Antes mesmo da BVB, de eu estar na BVB, né? Porque a gente se juntou. E aí a gente começou a atender clientes ao redor do mundo, clientes grandes, e aí a vida começou a andar e tudo mais. Quando eu vi que eu tava ganhando dinheiro, mas eu não tinha mais tempo pra existir, eu falei, pô, voltei pro mesmo lugar, diferente que agora eu tenho dinheiro, mas tô no mesmo lugar. Falei, tá, agora é hora de eu dar um próximo passo, porque isso não vai durar pra sempre. Foi quando eu encontrei a BVB, vi que eles estavam fazendo um trabalho animal. A gente fez algumas parcerias, que eles cuidavam mais de mídia social, eu mais de performance e tráfego pago. 3 meses depois, fluiu muito bem. Eu virei pro Lucas e falei, quer saber? Foda-se, vamos juntar tudo e ir pra cima. Tem certeza? Eu falei, vambora. Aí ele abraçou e estamos aí até hoje. Crescendo e descobrindo esse mercado junto com vocês. Cara, que legal. E aí hoje, então, vocês têm essas duas frentes, tanto a parte de conteúdo, de mídias sociais, quanto a parte de performance, tráfego e tal. Sim, a gente entrega um 360 baseado na performance. Uhum. Entendeu? Então eu gosto de ser uma solução completa para o nosso cliente, para que ele não precise buscar outras empresas para conseguir executar o projeto. Uhum. Até porque a necessidade de também criar uma empresa veio porque eu trabalhava em projetos muito grandes onde eu era só performance. E muitas vezes eu ficava de mãos atadas porque outras equipes não faziam a parte dela. Uhum. E isso me frustrava muito. Então eu falei, pô, vou criar uma solução que eu tenha 100% do controle e eu possa me responsabilizar do começo ao fim pelo sucesso do projeto. Então hoje o nosso foco é performance, é tráfego, é botar dinheiro no seu bolso e fazer você não se preocupar com vendas, e sim com o seu produto, com o seu cliente, com seus funcionários. E os produtos que vêm disso, né? Design, mídia social, vídeo, site, todos eles têm um viés muito voltado para dar suporte para o tráfego pago. Uhum. Até porque hoje em dia não é mais igual antigamente. Antigamente você subia qualquer coisa, funcionava. Uhum. Hoje você precisa de uma estrutura um pouco melhor. Vocês vivem isso todos os dias, vocês sabem o quanto é importante ter um vídeo bem feito, ter um criativo bem feito, uma copy muito bem feita. Tráfego por tráfego. Não é mais... O gestor de tráfego não é mais a estrela do time, né? No começo ele era muito visto desse jeito. Hoje, se ele não tiver uma equipe boa, não vai andar. Sabe? Então é meio que isso que a gente faz. Entrega uma solução fechada para o cara, onde ele vai ter um FII que ele vai pagar, esquecer, e a gente vai resolver o problema dele. E ele não vai precisar se preocupar nem pensar sobre isso, porque é nossa função gerar a demanda para ele. Uhum. Não lembro quem que fala isso, um cara bem relevante do meio do marketing digital. Ele fala sobre essa questão do marketing. O marketing ele não pode ser passivo, ele não pode esperar uma demanda. Ele precisa ser ativo, ele precisa gerar a demanda. E é um costume nosso, assim. Os clientes, eles às vezes até param de responder porque a gente está sempre sempre gerando uma demandinha diferente para fazer o projeto andar, sabe? Não é responsabilidade dele empurrar a gente, muito pelo contrário. Então é essa nossa visão de produto, né? De serviço. Cara, legal. E eu acho que tem uma discussão interessante aqui. Você falou, pô, para apoiar ali o tráfego a gente precisa de um vídeo bem feito, de uma estrutura. E eu entendo que às vezes, para a pessoa que não vive isso todo dia, quando a gente fala um vídeo bem feito, a gente está falando de uma superprodução cinematográfica e tal. Mas... E não é sobre isso, que não né? necessariamente é verdade. Exato, porque depende um pouco do contexto. Mas ainda que seja um negócio, por exemplo, que seja para soar super nativo na linguagem, super... quase cru mesmo, tem uma produção por trás para fazê-lo parecer naturalmente cru e tal, mas que na verdade foi completamente pensado, né? É que envolve, na verdade, acho que toda a produção também conceitual do vídeo antes, né? Não é só subir assim, tipo, vou subir aqui minha oferta, né? Mas as pessoas também já estão muito mais calejadas com ofertas, né? Vamos dizer assim.
dentro desses canais digitais, né? Eu acho que se você for falar assim dessa época em que o gestor era a estrela, podemos dizer assim, isso foi mudando com o tempo, foi talvez por causa disso, né? Por uma questão de saturação, né? Podemos dizer assim, talvez, das ofertas que a gente começou a entender. O Brasil começou a ficar mais maduro com relação a esse tipo de comunicação digital, né? Cara, eu acredito que o mercado começou a consumir tanto isso, não é mais como há 5, 7, 10 anos atrás a sua experiência dentro do Instagram e do Facebook. Tipo, hoje, a cada 3 conteúdos você recebe um anúncio. Naquela época... Cara, isso é muito verdade. E também alguma coisa que eu percebi, eu tava, tipo, ativamente procurando, tipo, pessoas, tá ligado? Tipo, dentro do Instagram, fora, tipo, conhecidos, vamos dizer assim, sabe? Então, eu tava procurando, assim, tentando achar, tipo, influenciadores que estivessem falando, assim, com a câmera, mas você vê que, tipo, eu não sei, talvez seja o meu algoritmo aí que tá zoado. Provavelmente. Mas, tipo, eu fiquei com essa percepção, assim, de que tem muito... Assim, talvez uma coisa que era mais nativa, assim, de você sentar e falar com a câmera, assim, talvez é uma coisa que ficou mais rara com o tempo. Não sei se você tem essa mesma percepção. Eu acho que os ciclos voltam, né? Os princípios se mantêm e são ciclos. No começo isso funcionava muito bem, aí as pessoas começaram a olhar muito para superprodução. E hoje voltou orgânico. Inclusive é uma discussão que a gente tem com a minha equipe e nos meus testes, não sei no de vocês, mas isso é uma verdade. Assim, quanto mais feio o criativo, melhor ele performa. E isso trouxe uma visão pra gente também, através de muito teste, que não é sobre a qualidade estética. Nós precisamos entregar isso? Sim. Mas é sobre a estratégia que envolve o criativo. E às vezes pode ser o criativo mais besta do mundo. Por exemplo, POV, eu sendo empresário. E aí uma fala muito simples minha. Só que para eu chegar nesse POV e pensar o porquê que ele deve ser usado, porquê que é esse o título e tudo mais, é aí onde está a arte. Um bom criativo ele não precisa custar $1 milhão para ser produzido, mas ele precisa ser muito bem pensado. Porque, necessariamente, se ele não for bem pensado, a gente vai desperdiçar o dinheiro do cliente. Então, ganha mais quem faz mais teste e quem faz testes melhores, né? E eu vejo que isso está se reproduzindo muito, assim, no dia a dia. E cada vez mais a nossa discussão para dentro da agência está sendo... Cara, talvez seja melhor a gente abaixar a qualidade do criativo, só que testar 10 ângulos diferentes do que fazer 3 criativos excelentes que podem ter ângulos que não vão fluir. Então, hoje, como que é o nosso processo para evoluir o criativo? Vamos dizer assim. Primeiro, a gente pega os ângulos e testa pontos de vista ali para apresentar a oferta pro usuário, né? Só pra gente aterrissar pro empresário, que às vezes não tá tão acostumado com as palavras que a gente usa todo dia, o que você quer dizer? Ou dá pra gente alguns exemplos do que você tá chamando de ângulo aqui? Tá. Ângulo é a maneira que eu vou prender sua atenção e te convencer aí para a próxima etapa. Então, eu vou dar um exemplo. Você que é empresário, eu posso fazer um anúncio falando assim, pô, você dorme preocupado porque você vive de indicação. É um ângulo que eu posso atacar. Ou eu posso atacar um outro ângulo que é uma outra dor. Você precisa de mais tempo com a sua família. E os anúncios e mais dinheiro na sua operação vão te dar isso. São dores diferentes, são ângulos diferentes. Sim. Então o ângulo é muito mais importante do que eu testar a cor vermelha ou a cor verde. Entende? Uhum. E é assim que a gente busca fazer os nossos testes. A gente testa muitos ângulos para encontrar um ângulo vencedor. E aí quando a gente encontra ele, a gente vai melhorando a qualidade estética dele. Entendeu? Porque a gente ganha no fator velocidade. Assim. Uhum. A gente testa mais rápido, progride mais rápido e depois melhora o que já foi validado. Quando a gente fazia se preocupando em entregar o melhor resultado para o cliente ali, muitas vezes a gente demorava muito tempo para fazer isso. Porque fazer um bom trabalho, fazer uma boa execução, ou você vai pagar muito caro para ser rápido, ou você vai pagar um pouco mais barato e vai ser mais lento.
Então, para o cliente é mais interessante que seja mais barato e muito rápido, e depois a gente vai afinando, porque ele não sente isso no bolso, certo? E quando eu vou pedir mais dinheiro, ele tá ganhando, então não é um problema. Sim. Do que a gente tentar fazer um negócio super bem produzido, que vai ser legal para ele mostrar pros amigos, mas no fim das contas não vai botar dinheiro no bolso dele, entendeu? Cara, faz sentido pra caramba. Mas o quanto que o formato influencia no ângulo também, assim? Porque tem formatos que são mais difíceis de produzir também, né? Se a gente for pensar, vamos supor, eu não sei se é esse o caminho que você está seguindo, mas se eu vou testar vários ângulos da forma mais barata possível, eu poderia fazer vários estáticos com a copy por detrás, abordando esses ângulos. Mas muitas vezes eu vejo o ângulo também sob o aspecto do formato, né? No sentido Sim. de que ângulo... Aí é uma concepção muito particular minha, mas eu sempre penso como uma ideia central, que seria esse argumento que você trouxe, assim, a forma como você vai abordar essa dor, mais um formato. Sim. Né? Então... Traz pra galera também. Foi mal, vou levar pra Fazer galera. um glossário rápido aqui, tá? O criativo, a gente tá falando do anúncio, a peça, né? Que vai ser ali, a gente vai jogar tráfego em cima, então é o anúncio da tua empresa. Aí o ângulo, então a gente tem como é que eu vou abordar essa dor pra chamar a tua atenção e o que você tá chamando de formato aqui. Formato. Quando as pessoas se deparam com diferentes formatos o tempo todo nas redes sociais, né? Então, quando você está, por exemplo, dentro do Instagram, você está olhando diversos formatos. Então, você tem um formato que é um carrossel, você tem um formato que é o ponto de vista, assim, o React, né? Que você pega... tem um ponto de vista e o React, na verdade, seriam dois diferentes. O React é quando eu estou reagindo a alguma coisa que está atrás de mim. O ponto de vista é quando eu estou mostrando o meu ponto de vista sobre alguma coisa. Ou, por exemplo, um podcast é um formato. A gente está aqui num formato de podcast. Né? Uma entrevista é um outro formato. Então, existem diversos formatos que já existem no orgânico que a gente pode levar para o pago para simular se aproveitar da popularidade desses formatos para ter mais alcance dentro do pago. É isso, basicamente. Legal. Então, aí voltando para a pergunta, como é que vocês enxergam, como é que eles estão enxergando nesses testes de vários ângulos, a utilização de vários ou poucos formatos? Isso, exatamente. Eu acho que, por exemplo, se eu tenho um ângulo específico que é falar assim, pô, você é empresário, precisa passar mais tempo com a sua família. Eu posso testar ele no formato mais barato possível, na sua metodologia, vamos dizer assim, e depois replicar... Seria essa a ordem, então, dos fatores. Depois replicar para os formatos mais caros. Seria mais ou menos isso. Com certeza. O grande ponto é você trazer mais volume e menos custo para o empresário. No fim das contas, ele quer botar... Você também, como agência, quer botar o máximo de dinheiro em anúncio. Não em produção, não é o momento ainda. Porque você precisa validar o funil para ele, né? Validar a metodologia de vendas para justificar mais investimento. Então, a gente sempre busca trazer essa visão, mas principalmente, que eu acho que é aí que tá muito o jogo de você contratar uma agência boa, cara, às vezes eu quero testar um formato, mas esse formato não se encaixa com o meu cliente. Se encaixa com o negócio dele, se encaixa com o público, se encaixa com tudo. Isso é louco. Mas no fim das contas, ele que está atrás da câmera. Então eu tenho que pensar, dentre todas essas variáveis e todas essas coisas que eu tenho que colocar numa equação só, o fator cliente. E eu vejo esse erro muito comum. Aí você vai lá, faz um criativo foda, assim. Bom, já vi muito criativo bom. Aí você vai ver o cliente gravando, olá, então acabou. Acabou. Não importa se o que você fez foi bom. Você não fez o mais importante, que é conectar as etapas, sabe? E o seu cliente é o fator central de tudo isso. Sabe? Quanto que ele tem no bolso, se ele é um cara da câmera ou não, se a equipe dele aguenta receber a demanda, sabe? Então, eu acredito que o nosso trabalho como agência, e é isso que eu acredito que os empresários vão começar a entender mais pra frente, vão começar a valorizar, e não vão ter como fugir desse investimento. Mais um recado pro fazer um fit, sabe? Eu tenho certeza que o meu tráfego é tão bom quanto o de vocês. Mas vocês vão ter um estilo diferente de atender o cliente do que eu. Sabe? E aí que tá o lance. Como que a gente se conecta? Como que eu te mostro que, cara, vai ser uma experiência agradável? Porque no fim das contas é um casamento. Marketing. Eu falo com os meus clientes todos os dias. Minha equipe fala todos os dias com os clientes. É um trabalho que nunca acaba. Entende? Sim, beleza, deu resultado. Tá, mas como dar mais resultado gastando menos? Qual que é o próximo passo, né? Então precisa rolar uma sinergia, precisa rolar um clima bom no trabalho, sabe? E isso é uma coisa que a gente se preocupa muito.
boa parte no começo dos churns que a gente tomava, churn é quando o cliente sai, né? Quando o cliente sai. Não era pela nossa entrega, é porque a gente não levava o cliente em consideração. Então a gente não adaptava o nosso atendimento para ele. Pô, esse cara gosta de fazer reunião à noite. Esquece, você não vai falar com ele de manhã. Entende? E isso precisa estar muito bem alinhado. Pô, esse cara é um cara que é mais formal. Vou entregar o relatório do jeito que ele quer. Pô, esse cara é um cara que não lê relatório. Eu ligo para ele, e aí? Ó, o que você precisa saber? Disso, disso, disso. Entende? Se você não tiver esse jogo de cintura na sua agência, não adianta você ter um bom produto. Porque ele não vai conversar com quem é mais importante para você, que é o seu cliente. Entende? Total. Cara, que legal. Muito interessante essa visão. E agora eu queria saber a tua opinião, pensando do lado contrário. Então é o cliente, a empresa, o dono de negócio, um prestador de serviço profissional liberal que quer vender mais, quer utilizar a internet e precisa escolher uma agência. Você tem assim uns 3 mandamentos do saia correndo disso e algumas dicas de como achar uma boa agência ali para trabalhar com ele? Tenho. Primeiro, eu acredito que ele precisa olhar para dentro. Muitos empresários buscam por uma agência olhando para preço. E essa é a pior cagada que ele pode fazer na vida. Sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro... Você quer comprar uma BMW, certo? Quando você for comprar, óbvio que você vai levar em consideração o fator preço. Porém, você vai levar em consideração quilometragem, estado do carro e tudo mais. E você vai provavelmente pagar mais caro num carro num estado de conservação melhor, com uma quilometragem melhor. Por quê? Porque você não é idiota. Porque se você tomar essa decisão só pelo preço, vai ficar mais caro lá no final. E é exatamente isso que acontece quando a decisão é pautada só em preço. Então, o primeiro ponto é olhar para dentro e entender, cara, quanto que eu tenho para investir? Se o empresário não entender que ele precisa de um budget mensal, um custo fixo, igual ele tem com funcionário e água e luz e tudo mais, já começou errado. Já começou errado. Porque ele vai pelo mais barato e aí ele vai perder tempo, vai perder dinheiro, era melhor ele não ter feito. Porque não vai agregar em nada para ele se ele fizer mal feito. Então esse é o primeiro ponto. Qual que é o seu budget? Ok. Por mais que você não tenha consciência de marketing e tudo mais, às vezes o cara não sabe da sua necessidade. Eu acho que o nosso produto vem muito para trabalhar esse cara que realmente não sabe qual que é o problema dele também. Mas qual que é o seu problema? É cliente? É faturamento? É margem? É retenção de cliente? O que você quer, cara? Sabe? Quanto que eu tenho para gastar e o que eu quero? Se você tiver isso, já é o suficiente para você ir fazer reuniões. Aí beleza, você vai para as reuniões. Se você gritar agência de marketing uma vez na frente do celular, pode ser certeza. Você vai ter 6 meses de reunião, né? 6 meses de agência aparecendo o dia inteiro para você. Então, só isso, ele acha. Eu acredito que ele... Primeiro que ele não deve fazer. Ser pautado por número de seguidores e relevância no Instagram e tudo mais. Ele precisa entender se a agência dele é boa no que ele precisa executar. E nada melhor do que prova social, depoimento, resultado. Não seguidores, nada disso. Vocês conhecem muito bem o mercado, vocês sabem que tem um monte de agência grande com muitos seguidores que são horríveis. E também nada impede de você ser grande no Instagram e ter um bom produto. Não é esse o ponto, mas acredito que esse não deve ser o olhar. Você precisa fazer reunião com várias agências, primeiro para pegar o feeling do que elas te falam. Você vai começar a ver coisas em comum aparecendo nas reuniões. Olhar para depoimentos, cases, na verdade, das agências, para ver se esses cases fazem sentido com a sua dor, com o seu negócio.
se tem uma semelhança ali. Mas, principalmente, você tem que sentir segurança na pessoa que você vai colocar seu dinheiro. Porque, no fim das contas, você vai assinar um contrato e tanto para você quanto para a agência, a melhor coisa que você tem que fazer, se for uma boa agência, é você assinar, confiar e seguir as instruções. Se você assinar o contrato sem confiar e com medo, você só vai encher o saco da galera, você vai colocar problema onde não tem, você vai exigir um tempo do time que ele poderia estar dedicando na sua conta com outras coisas que você acaba tirando o foco do próprio time. E quando o time não tem uma gestão inteligente, vai muito pelo cliente tem razão. Então, se você pressionar, o time vai... você quer que faça isso? Então vamos fazer isso para você ficar feliz. Difícil você encontrar uma agência que vai falar, não, a gente não vai fazer isso porque isso não vai te dar resultado. Ponto. Tudo bem que faz parte do nosso trabalho também ter esse peito de conduzir o cliente, né? Se posicionar. Mas eu acho que é importante que você consiga confiar, entender o que você precisa e arriscar, sabe? Eu fiz uma reunião comercial quarta-feira e eu até falei para cliente que o nome, se aquela reunião tivesse um tema, o tema seria coragem. Porque antes de apresentar meu produto, entrar nesse ponto, eu sempre tento entender qual que é a situação do cara. Que às vezes nem adianta, não é o momento dele. E aí, no resumo da reunião, eu falei assim, cara, você entendeu que o meu produto resolve o seu problema, eu não tenho dúvida disso. Te mostrei vários cases de sucesso do seu mesmo caso. Mas você tem uma decisão a tomar. Ou você fica do jeito que você está, esperando que um milagre aconteça, ou esperando a próxima crise do Brasil, e tá tudo bem, com fé. Eu só não acredito muito nesse método. Ou você aceita que você vai voltar para o CLT e vai ganhar aquilo pro resto da vida, que também é muito justo. Ou você arrisca para ter o extraordinário. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver coragem. Eu não vou virar para você e te dar uma certeza de que tudo vai dar certo, porque eu dependo muito de você nesse processo. Dependo do seu produto, da sua entrega, do seu atendimento, de várias coisas. Se eu tivesse controle de tudo isso, eu te entregava essa certeza. Mas eu não vou te entregar. E ninguém vai. Ninguém vai. Exato. Então, você precisa estar de acordo com o risco. Se você quer ganhar 2, 3, 4 vezes mais, é isso que eu estou te propondo. Mas se fosse tão simples e fácil, não precisasse de coragem, todo mundo estava fazendo. E não é o caso. Então, eu acredito que a visão do empresário tem que estar muito alinhado com a coragem na hora de fazer o investimento. E se ele começar a pensar de um jeito racional, ele vai ver que ele nem precisa de tanta coragem assim. Por quê? E nisso, por falta de educação financeira, por falta de educação no nosso país, a gente sofre muito, que é muito diferente, por exemplo, dos clientes que eu atendo nos Estados Unidos, sobre a visão investir, sabe? Às vezes o valor que você cobra é o valor de um funcionário dele. Mas ele vê importância no funcionário, mas não vê importância numa solução que vai resolver o problema dele. Sabe? Uhum. E às vezes aquele funcionário nem é tão importante para a empresa. Por como você olha e dá peso para as coisas. E, cara, tá tudo bem você pensar assim. Mas eu te garanto que os caras que estão na sua frente, tendo resultado no ano de 2025 para frente, eles não têm esse medo. Eles provavelmente estão anunciando, eles provavelmente estão arriscando e eles provavelmente perderam dinheiro no começo da jornada. Porque é esse o processo. Na verdade, o nosso trabalho, muito mais do que acertar, é errar com responsabilidade. Né? É testar, entender quais são os resultados desses testes e progredir. Você tocou num ponto bem legal, cara, bem importante, né? Errar com responsabilidade, é que legal. Errar com responsabilidade. Mas é verdade, porque a gente precisa da resposta do mercado, né? A gente precisa saber se aqueles anúncios, se aqueles criativos, né? Se aquela oferta, se aquela estratégia, se tudo isso está tendo uma resposta adequada, né? Conforme planejado, o que está dando mais certo, vamos seguir por esse caminho. Isso demanda tempo, né? Não tem como.
Demanda tempo. E também entra num ponto importante que eu falo isso para os meus clientes, quando eu vejo que é um case que eu já reproduzi ou que são cases que existem. Vamos supor, dentista que vende lente. Quantos dentistas no seu feed esse mês você não viu que anunciam e tem resultado? Uhum. Então, se você é um dentista e quer investir e está com medo, saiba que dá. A única questão é, você está disposto a segurar o reggae até a gente encontrar o seu funil? Pode ser que demore 2 semanas. Já teve cliente que em 2 semanas de anúncio, gol. Teve cliente que eu demorei 8 meses. Mas depois de 8 meses, em 3 meses ele pagou o ano inteiro. Daí para frente foi só lucro. Então, para mim, é uma proposta muito simples de dizer sim. Sabe? Mas o empresário ele precisa ter sangue no olho para isso e precisa entender que às vezes ele vai precisar abrir mão da praia dele. Do combo na balada. Sei lá. Entende? E no fim das contas, se você for ver pelo resultado que a gente pode proporcionar, o impacto que a gente pode proporcionar numa organização, na empresa do cara, principalmente em empresas que estão ali, pequenas empresas, né, entre 100 mil de faturamento até 1 milhão, vamos dizer assim. 1 milhão não, 400 mil de faturamento. O impacto que a gente pode causar ali é a diferença dele ficar rico ou não. E aí, pô, às vezes um ticket de 5, 10 mil reais por mês é caro para você se você tem dinheiro para pagar. Pô, então tá bom, continua aí. À espera de um milagre. Ganhando o seu mesmo salário, dormindo preocupado. Porque vai ter outro cliente que vai querer essa vaga. Que tem na minha agência, na agência de vocês. Sabe? E eu acredito que essa é a maior dificuldade que nós, como donos de agências, temos no mercado. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. E a gente é muito mal pago hoje, mas a gente vai ser muito bem pago daqui a 10 anos, porque todos eles, inevitavelmente, assim como os anúncios era uma coisa óbvia para mim, de que todo mundo ia precisar, todos eles daqui a 10 anos não só vão precisar de anúncio, mas vão saber que precisam, sabe? E vão saber quanto custa. Então é uma questão de tempo também para isso entrar na cabeça da galera. Quem chega primeiro bebe água limpa. Total. Cara, e isso que ele tava falando, que você até reconheceu, me lembrou a frase que falaram pra gente ontem. Qual? Dessa questão de errar... É que não foi errar com responsabilidade, mas foi foi a diferença entre o profissional júnior e o sênior, né? Era o júnior ele erra e o sênior ele se prepara para errar. É isso. Com certeza. Pô, é isso, cara. E, cara, vamos agora pro... A gente falou sobre escolha de uma agência e tudo mais. Agora, você como alguém que toca uma agência que está mexendo com anúncios todo dia, o que você diria para o empresário sobre aí tendências ou o que você entende que está mudando? Vamos pensar para um ano, né? Porque mais do que isso é muito difícil, as coisas mudam muito rápido na internet. Então, daqui, né, 2025 para 2026, o que você vê que está rolando aí e tal e que pode mudar a forma como a gente pensa em anúncio, como ele deve pensar no marketing digital dele e tudo mais? Cara, eu vou falar pro pequeno empresário, tá? Não pro player grande, porque acredito que quanto maior você é como player, mais você vai se atentar aos princípios básicos do marketing. Uhum. Quanto menor você é, mais você vai precisar jogar o jogo do momento. Entende? Tá, legal. Então, falando pro pequeno, cara, você precisa entender que o cara entrar em contato com você pelo WhatsApp é a mesma coisa que ele chegar no balcão da sua loja. Você deixa um cliente esperando meia hora no balcão da sua loja? Você manda uma mensagem... Você bota um robô lá e manda uma mensagem pronta pra ele?
Não, você bota uma pessoa para atender ele, para perguntar o nome dele, para ter uma conversa, para gerar um clima agradável, para ele se sentir bem, assim como você, como empresário, gosta de se sentir bem quando você vai num restaurante, em outra coisa. E aí esse é o ponto, você quer ser um McDonald's, você quer que o seu cliente tenha uma experiência de McDonald's e Totem, ou de um restaurante como o Paris 6. Eu quero que o meu cliente tenha uma experiência do McDonald's porque eu quero ser igual ao McDonald's. Beleza, você tem uma estrutura igual ao do McDonald's? Entendeu? O McDonald's já tem uma marca gigantesca. Você vai lá sabendo o que você quer e tudo mais. Seu cliente conhece? Você é famoso? Você não é? Então ninguém vai vir tirar pedido. Você vai ter que se esforçar para vender pro cara. Então bota alguém que vai fazer um atendimento direito humanizado ali para você ter um resultado. E eu mostro isso em números, tá? Eu tenho um case muito interessante que o cliente, a gente gerava coisa de 300 leads mês. Conversão, 7 em vendas. Sim. E isso dá 0,3 de conversão. E aí a gente analisava, mexeu em tudo e levantou o diagnóstico de que o problema dele era o atendimento dele. E aí foi uma luta para fazer ele contratar uma pessoa para fazer só isso. E eu falei, cara, confia em mim, você vai gastar R$2.000 a mais, mas eu te garanto que no mínimo 10 esse cara vai te botar no bolso. Te garanto. Dito e feito. A gente não mudou nada no nosso trabalho, a gente só colocou uma pessoa preparada para vender ali. E aí os clientes sentiram o resultado de um bom atendimento, um atendimento rápido, ainda mais na área da tecnologia, rápido, personalizado, caloroso, de alguém que realmente se importa com o problema da outra pessoa do outro lado, sabe? É assim que qualquer um quer se sentir. Ainda mais num caso de saúde, que era o nicho do cliente. E aí ele subiu o faturamento dele, gastando, a gente fazendo a mesma coisa, gastando o mesmo dinheiro, de 7 clientes, ele foi para 60 em um mês. Com uma mudança. Então, se eu posso dar uma dica pro empresário olhar hoje pro negócio dele, prepara seu time para receber uma demanda de online. Não é igual indicação. Você tem que dar muito mais atenção, esse cara não te conhece. Você tem que vender pro cara realmente, mesmo que seja um atendimento. Assim que você tiver isso já na sua cabeça, já estruturado assim, e não é complexo de fazer, aí você bota dinheiro. Porque se você botar dinheiro sem ter uma estrutura para atender esse cara, você vai rasgar dinheiro. Com a melhor agência de marketing, você vai rasgar dinheiro. Porque no fundo, você precisa vender. E tráfego pago e tudo mais não vende, né? Gera oportunidade para venda. Entende? Então, acho que esse é o ponto que falta virar também no empresário, sabe? E eu vejo cada vez mais esse tema vindo à tona, cada vez mais a obrigatoriedade de ter um CRM, que é um sistema de... Para quem não sabe, um sistema de relacionamento com o cliente, onde o cliente chega, você consegue acompanhar o que está acontecendo e tal. Não só para gerir isso, entender o que está acontecendo, se seu comercial está performando bem ou não, mas também para dar recurso para a galera que atende o seu cliente atender bem. Então, mas eu acho que esse é um dos pontos, né, que a gente vê muito nessas pequenas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, é que o cara, ele tem um cara ali que atende o WhatsApp, mas ele é literalmente um atendente, né? Ele não é um vendedor. E aí quando você... mas a taxa de conversão é boa. Tá, mas todo mundo que chega é de indicação. Todo mundo que chega já é um lead quente. E o cara não tem essa percepção. Então ele acha, não tem nada de errado com o meu time. E aí você joga essa demanda. E aí uma vez que você joga essa demanda e é um público frio, ou seja, é um público que não conhece sua marca, é um público que veio e está precisando ser convencido, passar por um processo ali de vendas, a pessoa fica completamente desamparada, né? Com certeza. E aí, quando a gente entra nesse debate com o cliente, joga a pergunta de volta. Vamos fazer o seguinte, então. Tô gerando lead, você não tá me dando um vendedor, você tá me dando um atendente, certo? Exato. Claramente, é uma pessoa que não tá capacitada pro
pra vaga ali, pra função. Então, beleza. Vou pegar um gestor de tráfego júnior, horrível. Essa é uma Vou boa botar na sua resposta, né? conta pra ele fazer. Você ficar desconfortável com isso? Eu vou pegar o recepcionista, né? Tipo, porque geralmente é isso, é uma pessoa que tá apta a atender, né? Eu vou pegar... Exato. Então, tipo, eu vou fazer isso. Aí o cara vai ficar desconfortável na hora que ele escutar isso. E você, como agência, pode garantir. Cara, me dá uma marca igual uma Vivara, que eu garanto que na mão do pior gestor de tráfego vende. Isso também é uma coisa que eu vejo também, que é muito louco. Quando você fala, qual que são os seus concorrentes? Aí o empresário te dá benchmark, não concorrência, né? Então, te dá referência. Então, isso também são questões que a gente precisa alinhar, né, no começo. Então, às vezes, é um ponto onde você quer chegar. E é legal você conseguir se colocar, pô, eu tô aqui e eu quero chegar ali. Só que falar que é um concorrente também é injusto, porque às vezes essa empresa tem toda uma estrutura que você ainda precisa construir antes de começar a performar bem, né? Com certeza, eu acho que é nosso papel mostrar isso para o empresário, mas fraqueza pode ser sua força. Eu vi uma campanha muito legal, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma campanha, sei lá, dos anos 90, 70, alguma coisa assim. Basicamente, nos Estados Unidos tinham duas grandes empresas de locação de carros. E aí tinha uma que dominava, sei lá, 90% do mercado e tinha uma que dominava 10% do mercado. E aí a que era menor fez a seguinte ação. Ela escreve uma carta assim: nos nossos carros, você não vai encontrar carros com o tanque meio cheio. Você não vai encontrar carros meio sujos. Você não vai encontrar carros já usados, porque nós somos pequenos e não podemos nos dar o luxo. Cara, não, mas aí você tocou num de ponto muito entregar legal, cara. um trabalho meia boca pra você. Sim. Entendeu? Tem muita questão do posicionamento, né? Porque o posicionamento mais fácil de você alcançar, né? E aí posicionamento que eu acho que vale definir também, né? É um lugar único que você ocupa na cabeça ali do seu público. É você ser o primeiro, né? E aí quando você é o primeiro, você costuma pegar uma fatia maior do mercado. E todos os outros, eles não têm como ser o primeiro. Porque o primeiro só existe um primeiro, né? Basicamente. Né? E só existe um líder, né? E aí a resposta do pequeno é justamente encontrar um posicionamento diferente a partir de alguma vantagem que o líder não pode ter, né? Então esse exemplo que você deu é perfeito, né? Ele usou a força do oponente, né? Contra ele mesmo, né? O que você falou. O cara é grande, então ele não vai conseguir te atender com o esmero aqui, né? Com o carinho que a gente vai conseguir atender você, né? Exato. E isso serve pra gente também. Muito do nosso produto foi criado em cima dessa lógica. Assim, e o Lucas, que é meu sócio, que trouxe muito essa visão de, cara, a gente não vai competir com uma V4. É outra. Eles têm outro posicionamento, é outra coisa. Mas a gente pode ser melhor que eles. Para os nossos poucos clientes no começo. Sim. Então, eu acredito que, assim como nós usamos isso ao nosso favor, sabe? Eu acredito que os clientes, os empresários, eles precisam, não é nenhuma questão de poder, eles precisam começar a pensar nisso e começar a entender como que ele vai querer que a marca dele seja vista, mesmo que ele tenha uma marca muito bem estabelecida no ano de 2025. Porque se ele tem uma marca bem estabelecida no ano de 2025, provavelmente ele já estava no mercado em 2010. E ele acompanhou toda essa mudança do físico para o digital. E é muita burrice você achar que parou. A tendência é cada vez mais as pessoas começarem a te ver de acordo com o digital. E os consumidores do seu produto já começaram a nascer numa era onde só existia celular. Vocês, a gente ainda pegou essa vivência de Nokia, celular, não tinha internet, sim, fácil. Agora, os novos consumidores, eles nasceram nisso. Então, necessariamente, é um hábito cultural ver quem você é através da internet. E aí você pode ser o top player do mercado. Se você não vender ar-condicionado para avião,
tem 3 clientes no Brasil, no mundo, para te atender, você precisa começar a se coçar, entendeu? E isso é uma luta do dia a dia, sabe? É uma luta do dia a dia como empresário. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui é isso, é se posicionar no mercado, é colocar opinião, colocar cara. E aqui nesse podcast, e eu imagino que tanto eu quanto vocês, eu tô descobrindo uma curvinha que eu posso fazer pro meu posicionamento ser melhor. E amanhã eu vou corrigindo isso. E a gente tá sempre construindo. Não dá mais pra gente achar que estar no digital, o marketing é uma opção no negócio. Cara, você tem que ter financeiro. Você tem que ter marketing. Cara, uma vez eu até falei com um amigo assim, falei, você trabalha com o quê? Né? Enfim, a gente tava se conhecendo ali e tal. Com marketing digital, né? Aí a gente foi conversando e tal. Pô, você acha mesmo que as pessoas vão chamar de marketing digital no futuro? Tipo, né? É meio assim, pô, você trabalha com marketing e você tá no digital. Tipo, né? É meio que... Por que fazer essa distinção, né? Tipo, é claro que a gente tá falando tá delimitando aqui, porque de fato a gente trabalha dentro da internet. Mas é quase que uma redundância em muitos aspectos, né? Dependendo do que você faz, sei lá. Não sei, foi uma reflexão interessante. Cara, eu achei interessante, porque eu também nunca tinha pensado nisso e é verdade, a gente trabalha com marketing. Acontece que os canais são digitais, tá ligado? E amanhã tudo vai ser digital. É muito louco, né? Pensar nisso, cara. Isso é verdade. Não, realmente. E eu acredito que o marketing digital, talvez seja muito cedo para falar isso ainda, mas o marketing digital tá ficando tão grande, tão relevante, que ele vai ser mais marketing do que o marketing tradicional. Ele vai ser uma fatia do bolo muito maior do que o marketing tradicional. E aí começa... Acho que vai depender dos nichos atualmente, né? Assim, você pega o SaaS, assim, e tal, ele vai ser super digital, empresas mais... que tem loja física, então ainda tem um mix grande, né, com relação a isso, para dizer de um total de mercado aí. Mas com certeza, cara, com certeza. O digital, ele não é uma coisa... Só vai pra frente, né? Eu acho que esse é o seu ponto que você estava levantando. Só vai pra frente, cara. Não é como se fosse a Bitcoin, sabe? Tipo, era uma aposta. Exato. Não, tá aí na sua cara. Tipo, se você quiser enxergar, você enxerga. Se você quiser fechar os olhos, beleza, mas não vai mudar. E assim, muitas vezes eu vejo que os clientes vêm numa posição de tipo assim, me convença de que eu tenho que fechar o contrato com você. E, óbvio, eu tenho que te mostrar como é o meu trabalho, eu tenho que... Mas assim, te garanto, tem mais cliente pra mim do que agência pra você fechar. Então, tipo assim... Não é um produto que você precisa comprar uma ideia, sabe? Você precisa no seu negócio. Você só tem que escolher o cara certo e ter uma sinergia boa com ele. Então não é um cenário, eu vejo muito isso no dia a dia com os clientes e foi um negócio que eu demorei para entender e criar uma metodologia para quebrar isso logo no começo. Não somos nós contra vocês. Eu não sei se vocês vivenciam isso no dia a dia como agência, já tiveram casos assim, de às vezes parece que a gente está de um lado tentando consumir o dinheiro do cliente e ele tá do outro lado tentando segurar esse dinheiro, sabe? Não, tipo, a gente tá jogando o mesmo jogo, a gente tá no mesmo time. O seu problema é o meu, se eu não te der resultado, você não me paga, eu quero que você me pague, sabe? E eu acho que isso tudo é muito fruto de um mercado extremamente fácil de dar um golpe, um mercado com uma barreira extremamente baixa. Hoje qualquer um pode falar que é marqueteiro. E os clientes estão, principalmente os pequenos, estão saturados, eles estão cansados, eles estão exaustos de botarem dinheiro em marketing com muita esperança e ver pouco resultado. Total. Eu diria até traumatizados, né? O que Exato. você mais pega às vezes, uma pequena empresa que vende um tipo de relacionamento tóxico, assim, e que eles vêm traumatizados e fica, às vezes, meio controlador mesmo, mas é porque ele realmente, em algum momento, confiou e
nossa, não teve nenhum retorno em cima daquilo. Não digo não só retorno financeiro, mas o retorno do serviço mesmo, né? O Thiago ainda vem do background do copywriting, do branding e tal. Mas a gente aqui, que começou no tráfego mesmo, você sabe o que mais tinha, ou talvez ainda tenha, mas em algum momento a regra era: o cara pega o pagamento no início do mês e entrega o relatório no fim. Nesse meio tempo, entre o dia 1º e o dia 30, esquece ele. O gestor sumia, ele ia para as Bahamas, daí ele voltava no dia 30, entregava o relatório, já meio que para usar isso de gancho para pedir o pagamento no dia 1º, né? Sim. E aí começava o ciclo de novo. Então, é duro, assim, mas em alguns momentos você fala, pô, eu te entendo, vem aqui, né? Empresário, você sofreu seu último relacionamento, Sim, seu ex, sim. né? Eu acho que a gente tem que ter essa delicadeza, esse feeling de não só de escolher muito bem os nossos clientes. Eu acho que é uma função nossa também permitir com que certos clientes trabalhem com a gente. Porque não é para todos os clientes que a minha agência, por exemplo, serve. Eu acho que é minha responsabilidade escolher, porque a partir do momento que eu escolho ele, eu escolhi namorar com ele. Então, a gente vai passar perrengue junto, você vai fazer birra e eu vou estar lá do seu lado pra gente sentar e conversar quando você ficar mais calmo, sabe? Sim. Porque no final das contas eu preciso de você e você precisa de mim. Então, hoje a gente tem muito mais essa sensibilidade de... Falei sobre isso numa reunião hoje, assim, que a gente está gerando um resultado bacana para o cliente e a gente está numa missão de fazer ele ficar mais tranquilo com o time, sabe? Porque ele veio de 8 agências. 8 agências, foi frustrado durante 2 anos e tudo mais, acreditou na gente e hoje está tendo resultado. Então, cara, tipo, chegou o momento de... Tá vendo? Dá certo. Agora eu preciso que você se acalme, foque no seu negócio, nesse aspecto e nesse, que é o que a gente precisa de você, e deixa com a gente, confia. Olha pro número que a gente vai te entregar esse número, sabe? Então acho que tem que existir uma sensibilidade da nossa parte de entender que nesse namoro o seu par teve um relacionamento abusivo. Exato. Exato. E não vai ser como se ele não tivesse, ele vai ter seus traumas. Exatamente. Sabe? E a gente lida, e acho que foi o que você trouxe ali desde o começo, quando você falou sobre o fator cliente no centro, sobre o fator como eu me relaciono com cada cliente, baseado nas rotinas dele, baseado nas preferências, né? Então acho que é muito esse olhar. Antes da gente encaminhar para o final, botando aí ainda a cereja no bolo, que vocês foram trazendo essa ideia de que a gente vai cada vez mais para o digital e que é inevitável e que só vai andar para frente nesse sentido. E onde entra a IA agora, né? Acho que é um assunto que não tinha como a gente terminar o episódio sem dar o check aí. Sim. Como é que você está vendo o uso de IA? Como é que vocês estão usando na agência, mas também como é que você está vendo para o pequeno, médio empresário ali, como ele já pode colocar isso na operação dele, seja nas vendas, seja no marketing, às vezes seja no produto? Cara, é complicado porque IA é um negócio extremamente... É infinito. As possibilidades realmente são infinitas. E o nosso olhar para a IA hoje internamente como agência é muito de conseguir manter um padrão de informação. Então vamos supor, se hoje um funcionário sai e entra outro funcionário no lugar, eu tenho uma IA treinada para cada cliente, que é como eu uso, o novo funcionário não vai precisar ficar tão dependente da gerente e enchendo o saco dela toda hora, porque ela está se preocupando com outras coisas, para saber de informações básicas. Mas não só de informações básicas que estão no formulário de entrada do cliente, e sim do histórico do cliente, sem precisar ler todo o histórico. Está tudo armazenado na IA. Então isso facilita. Quando o cliente fala coisas que é muito difícil traquear ao longo da operação, não gosto de verde. Uhum. Por exemplo, eu troco um designer. Se tem um volume de cliente, uma hora o novo designer vai dar essa mancada. Óbvio, tem a gerente para aprovar e tudo mais. Mas acontece, é um volume... Lá na agência a gente produz mais de 300 posts entre vídeos e designs por semana. Então, a gente vai ter esses problemas. Eu acho que a IA, ela cria uma camada de alinhamento e segurança para o time muito boa,
o que faz com que os erros sejam diminuídos, né? Principalmente para diminuir erro, armazenar informação e dar agilidade, principalmente no processo de criação. Porque agilidade e qualidade. Porque, pô, você é um copywriter, seu trabalho é escrever. O cara escreve o dia inteiro. Ele vai estar num mau dia amanhã. E a IA é uma grande amiga nesses momentos. Porque você pode discutir com ela ali o que você está pensando, baseado no perfil do cliente, baseado nas suas metas, no histórico de resultado, no que você está buscando atingir com aquela produção ali, com aquela peça, e ela vai te trazendo novos ângulos e novas maneiras de pensar. Eu acho que a IA lá na agência serve muito para isso também, de trazer uma segunda visão, sabe? Uma terceira, na verdade. Que a gente conversa entre si, mas tem uma terceira visão que é infinita e sempre vai ter um olhar que a gente não consegue ter, para ver se a gente realmente está vendo tudo que a gente tem que ver, se é esse o caminho, se existem outras possibilidades melhores. Então, eu acredito que a IA veio muito para ocupar esse espaço hoje na agência. Alguns testes que a gente está fazendo também, que eu espero concluir entre esse e o ano que vem, mas ainda não tem tanta tecnologia para isso, é criar personagens ultra realistas dos nossos clientes para fazer com que eles não precisem gravar certos vídeos. De uma Esse maneira... é o sonho, né? Esse é o sonho. De uma maneira que não fique fake. Né? Então a gente já fez alguns testes comigo, foi um teste bom, fluiu bem, a ponto de mostrar para algumas pessoas, tipo minha namorada, eu mostrei, ela falou... Eu falei, você não percebeu nela? Ela falou, não. Eu falei, você não percebeu que eu não sou eu? Ela, pô, não é você. Eu falei, pô, estamos no caminho. Isso vai acontecer, uma hora vai acontecer. Mas ainda são tecnologias muito caras. Sim. Então a gente ainda está estudando isso internamente e futuramente a ideia é conseguir conectar todos os nossos sistemas dentro de uma IA que converse com todos os sistemas simultaneamente. Então qualquer pergunta que você faça ali dentro sobre o cliente ou a operação, a IA consegue te dar essa resposta. Em grandes empresas já existe isso, mas é muito investimento em tecnologia, programação e tudo mais. Então a gente está encontrando maneiras mais baratas de fazer isso acontecer para a gente conseguir fazer isso virar um produto para o nosso cliente ter também. Que legal. Entendeu? Que legal. E mais ou menos nessa linha, você já viu SDR IA, assim, que é basicamente aquele primeiro contato do vendedor, assim, ser substituído por um chat de IA? Já que você está falando dessas soluções mais mirabolantes aí? Cara, é um termo muito polêmico porque eu sou... É muito engraçado ver isso, né? Meu sócio é mais velho que eu, o Lucas, que tá aqui. E ele era sempre foi o cara mais tradicional. E a gente brigava muito porque ele era muito tradicional e já era mais moderno. Aí hoje eu tô sendo o cara mais tradicional. E meu time já vem Os papéis vão se mais alternando. ideias. Mas assim, eu acredito que o feeling pessoal, um ser humano capacitado, treinado para isso, ele sempre vai ser melhor que a IA. Eu acho que o vendedor nunca vai deixar de existir, principalmente quando se trata de produtos mais complexos. Entende? Você comprar uma caneta, você quer uma caneta, esse é o preço, compra. Agora, você comprar uma máquina de vendas que gera leads, ainda mais para o cara que é leigo, ele precisa entender melhor, ele precisa de um contato humano ali para entender. Então, como que eu vejo, como eu recomendo que meus clientes usem IA para SDR, enfim. Se você está no começo do processo, você tem pouco volume e você precisa melhorar o seu custo por aquisição de novo cliente, você está numa fase de estabilizar isso, ser humano. Você vai entender, você vai sentir, você vai melhorar mais rápido. Tá? Beleza. Quer aumentar o volume? Aí é quando você começa a gastar muito dinheiro com vários outros seres humanos.
mas você já tem uma métrica ali. Pô, minha taxa de agendamento de um SDR é de 15%. Beleza. Botei uma IA, geralmente vai cair. No volume, tudo tende a cair, né? No marketing, assim. Geralmente vai cair, mas você tem um balizador do que seria talvez o ideal. Entendeu? Pode ser que a IA, eu já vi casos que a IA performou melhor que o ser humano, mas é raro. Você precisa ter uma tecnologia muito boa. Na maioria das vezes você não vai ter uma pessoa especialista em IA para ficar mexendo naquilo ali o tempo inteiro. Então, na realidade do pequeno empreendedor, eu acredito que a IA tem que ser no momento de escala. Com uma métrica muito clara do que um SDR humano pode te entregar. Com pouco volume, entendeu? É e aí você vai de um jeito mais seguro, mais calmo. Agora, se você já botar o SDR ali e forçar, você nunca vai saber o que um ser humano pode te entregar. E é tanto uma verdade que empresários como Thales Gomes, G4 Educação, os caras venda na veia. 300 vendedores ali, sabe? Por que que uma das empresas que mais crescem no Brasil, com mais tecnologia no Brasil, eles não usam SDR através de A? V4, que é uma grande empresa também, relevante a nível mundial. Algum motivo tem. E esses caras têm mais dinheiro que você para investir. Então, Total. faça isso direito, sabe? Legal pra caramba. Assim. Cara, maravilha. Vamos então para a parte do bate-bola aqui, que a gente faz umas perguntas para você. E até trazendo para o público, a gente não passou para ele com antecedência para pegar o cara no pulo. Exatamente. Não, brincadeira. Então, eu vou passar por essa prova de fogo aí. Não, acho que é um pouco pra gente ter algumas inspirações aqui pra gente levar também e um pouco pro pessoal. Então, primeiro de tudo, um livro que te influenciou e que você compartilharia aí com a gente. Pode ser um. Infelizmente, cara, são... O Monge Executivo. Pô, que legal. Olha, é a segunda vez que ele me fala desse livro, hein? Agora eu vou ter que ler, mesmo, cara. E é tranquilo, né? Super curto, 100 páginas, rapidão. Gostoso de ler, fácil de ler. Foi Legal. o primeiro livro que eu li com 12 anos e foi ali que nasceu a vontade de ser empreendedor. E se você for ver o que a gente faz, tem muito a ver com o personagem principal. Ele entrava em empresas, crescia em empresas e vendia. Basicamente o que a gente faz é isso. Entrar nas empresas e ajudar elas a crescerem. Então aquele livro foi meio que a semente. Cara, que legal. Sabe? Então fica aí, hein? Realmente. Vou precisar reler. Mas ótimo, ótimo. E agora, às vezes pode nem ser uma influência direta, porque pode não se tratar sobre marketing, talvez sim. Mas e um filme que você recomenda aí pra galera, que te trouxe uma lição importante? King Richard. Qual? Como? King Richard. King Richard? É o pai da... É sobre o pai das gêmeas do tênis? Isso. Tá. Cara, eu tenho um sonho de ser pai. E pra mim aquilo ali é a personificação de um cara que realmente tinha um objetivo claro, impossível, e fez o que era preciso. Então, e entregou o resultado. Então você não pode questionar os métodos dele, principalmente porque as filhas são um sucesso e amam o pai o pai, né? Então, eu acredito que aquele filme ali é muita inspiração para qualquer tipo de realidade. No caso dele, ele precisava criar pessoas incríveis. Talvez no seu caso você precise criar uma empresa incrível. E acho que a atitude dele vai te levar para o mesmo lugar, sabe? Ou às vezes um relacionamento incrível. Uhum. Entende? Pra mim esse filme, ele mexe comigo bastante. Cara, legal. Legal. Agora vamos para uma pessoa, alguém que te influenciou, idealmente profissionalmente. Cara, um dos caras que mais me influenciaram é meu primo, que hoje é meu sócio. Eu nunca gostei de idealizar pessoas muito distantes, assim. Admiro muitas pessoas do mercado e tudo mais. Mas eu acredito que o verdadeiro aprendizado e talvez o mais alcançável tá do lado do seu lado, tá dentro da sua casa. Então eu acho que muito do ser humano que eu me tornei, muito das coisas que eu me orgulho de ser,
foi porque eu observei as pessoas que estavam do meu lado, o que elas acertaram, o que elas erraram. O que elas acertaram, eu reproduzi, o que elas erraram, eu tirei da minha vida, eu busquei tirar. E muitas delas estou buscando tirar até hoje. Então eu acredito que isso é muito mais real, factível e funcional, sabe? Na prática. Massa, legal. Agora, pros empresários aí que estão assistindo, um erro que nenhum empresário pode cometer no seu marketing. No marketing, pô, tem 1 milhão de erros. Ver o marketing como um custo e não como um investimento. Boa. Acho que isso resume bem a ideia. Acho que resume bem a ideia. Se pudesse, acho que isso vai direcionar ele pra ter a mente que ele precisa pra lidar com qualquer problema. Sabe? Na minha visão, assim. Pô, legal demais. Legal. E uma última. E agora, você viu que ele já embalou numa frasezinha ali curta, bem impactante. Agora, pior ainda. Vai ter que ser uma palavra só. O que todo empresário tem que estar olhando nesse ano quando a gente está falando do marketing dele? Uma palavra? Uma palavra. Aí vocês viram que é verdade, viu? A gente não veio preparado, a gente joga na fogueira. CRM. CRM. Massa. Uma boa. O cara usou o velho truque de usar uma sigla, que na verdade são três Três palavras. palavras. Em outra língua. Em outra O cara é língua. ligeiro. Na literatura eu tô dentro da regra. O cara foi na risca, cara. Não, mas, cara, foi uma ótima palavra, verdade. palavra, né? no caso. Ou ótima. ótimas 3 palavras, porque também é muito pra onde a gente tá olhando, né? De tipo assim, o lead vai estar sempre encarecendo, cada vez mais dinheiro que é jogado em mídia e tal. Então, o teu segredo tá em como você aproveita melhor esses leads, como que você identifica os comportamentos ali dos seus clientes e passa a replicar upsell, cross-sell, esse tipo de coisa que mais dá certo, ofertas no momento certo e tudo mais. Então, E retém, né, esse cara, porque é isso, o lead tá mais caro, mas eu vejo pelas minhas experiências, assim, principalmente de projetos que a gente pegou para construir. Então o cara já tinha um produto estabelecido no físico e queria pro digital, não tinha conta de anúncios, começou do zero mesmo, sabe? Às vezes tinha um Instagram, mais ou menos ali. 90% dos projetos que não deram certo foi porque na hora de converter o lead, a história foi triste. Porque o cara não tinha. A história foi triste. A história é triste, a história é triste. O lead tá desqualificado, você não é, vocês não acertam. E cara, foi muito complicado falar disso, porque ao mesmo tempo que isso é uma oportunidade, é muito triste. O empreendedor brasileiro, ele tem um nível de conhecimento muito baixo sobre negócio, sabe? A gente não sabe o que é imposto, a gente não sabe o que é um CRM, a gente, você aprende realmente na luta. Então, no médio padrão ali, o cara, ele realmente não entende, e aí a gente tem um esforço muito grande de colocar para ele ali que a responsabilidade de converter o lead é sua. E se geraram 100 leads, eles estão na sua região, clicaram no anúncio, falando do seu produto, tem dinheiro para pagar e não vendeu, a culpa é sua. Entendeu? Óbvio, tem várias questões de qualificação ali para definir o que é um MQL, que é um lead qualificado, né? Mas eu já vi muitos casos onde a gente gerava 200, 300 leads, 100 leads e 0 de conversão, assim. E, cara, é uma situação difícil porque às vezes o cara ele não
quer investir mais em um SDR, e aí ele vai fazer o trabalho, ele faz mal, porque ele não é SDR, ele é um empresário e, na maioria das vezes, está envolvido na operação, e ele morre ali. Então, se ele tiver consciência de CRM, ele entender isso, entender a participação dele, entender a função dele, eu te garanto que em 70% vai ser a chance dele... ele reduz em 70% a chance dele errar na escolha de uma agência. Porque gerar lead todo mundo vai se souber fazer o mínimo. A questão é, às vezes você vai gerar um lead a 20, às vezes eu vou gerar um lead a 10, às vezes você vai gerar um lead a 20 que compra mais, às vezes eu vou gerar um lead a 5 que compra um pouco, sabe? Então, se o cara souber fazer um trabalho minimamente bem feito, se pagar, vai. Luz no fim do túnel, vai. Você vai ver o dinheiro entrar e aí depois você decide se eles são bons, se você quer ir para uma próxima etapa. Só que ali é onde ele morre. Isso que me dói. Ali é onde o sonho morre. Sabe? É a mesma experiência de você abrir uma empresa e falir. Você tem duas opções. Ou você continua acreditando que você pode empreender, ou ali morreu a semente. Então, eu vejo muito se perdendo aí, nunca mais voltando pro marketing, nunca mais testando, e essa galera vai se arrepender muito daqui a 10 anos. Muito, entendeu? E é triste, muito triste. Não sei qual é a experiência de vocês assim, mas já vi muito cara bom, muito produto bom, muito cara que eu queria ser sócio dele. Que por falta de um conhecimento, ele simplesmente morreu no meio do caminho. E tem um cara pior que ele, ganhando mais dinheiro. Sabe? Então isso é bem triste, mas é a pura realidade do mercado brasileiro atualmente. Cara, total. Mas até pra gente finalizar num tom mais positivo. Eu queria... Última pra gente não mensagem. acabar aqui, exatamente. Eu queria Pra gente pedir não enterrar o empresário brasileiro. Né? Pedir pra você, imagina que você tá trabalhando aí com a BVB em parceria com a TerraVis. Então, assim, você botou uma grana no tráfego e você conseguiu passar a sua mensagem para as mais de 8 bilhões de pessoas que tem no mundo. Todos ao mesmo tempo, já com a tradução automática e simultânea. Qual mensagem você passaria? E agora eu acho que o lado coach dele pode brilhar. Pode aí, brilhar, né? Ele pode tem brilhar. o background. É. Qual que é a mensagem que você passaria aí pra gente? Até pra gente terminar no tom massa. Cara, são 4 palavras. Assim. Consistência, progresso, resiliência e fé. Boa. Coisas Segue- essenciais pra todos que estão querendo arriscar em alguma coisa. Né? Exato. Todo mundo que quer alguma coisa, eu acho que ele tem que ter isso aí. Independente do que você quiser e numa comunicação muito mundial, sabe? Qualquer situação que você esteja, país, cultura e tudo mais, inevitavelmente, essas 4 coisas vão te levar até lá. Pode ser que você não chegue, mas isso vai te ajudar a ter ferramentas para, sabe? Eu acho que são sentimentos, são ações e visões que eu acredito que não todo empreendedor deveria ter, mas todo mundo para resolver qualquer problema, sabe? Seja na família, seja na empresa. Cara, É legal. isso. Legal. É consistência, resiliência, Progresso e fé. progresso e fé. Massa. O lance de você Legal. estar sempre... Porque não adianta você ter consistência e uma resiliência de falhar e continuar consistente se você não está se preocupando em ver se você está progredindo. Agora, se você progride 0,001 todos os dias e falha todos os dias, você vai continuar seguindo. E aí você tem fé, você não desiste. Então, em algum lugar mais longe do que você está hoje, você vai chegar, sabe? Basicamente é um negócio que a gente usa muito hoje na empresa para tocar os nossos negócios e com certeza eu devo muito dessa visão ao meu grande sócio, que sempre, hoje ele é CEO e sempre conduziu a gente muito menos na parte
técnica do negócio, mas com certeza na parte humana dele. E pra gente foi essencial. Cara, que bacana. Legal, tá vendo? Agora terminamos num tom massa. Um tom de esperança. É isso. Pô, então esse foi mais um episódio do Terra Vis Talks. A gente queria agradecer de novo imensamente aí por você ter aceitado o nosso convite, ter aparecido aí. E também agradecido novamente e publicamente pela importância que você tem na nossa trajetória, assim, que, de novo, em poucos pontos, apesar de vocês já terem, né, um histórico mais longo, mas assim, a gente, enquanto Terra Vis, em pouquíssimos pontos de contato ali, você conseguiu mudar muito para onde a gente estava olhando, e a gente está colhendo, né, atualmente os frutos de ter olhado para as coisas que ele mostrou pra gente. Tudo Parece mais. que desamarrou uns nós, assim, a gente tava com os pontos cegos, talvez. Né? É isso, porque você tá tocando uma empresa e você tem um monte de coisa na sua frente, às vezes você fica com uma certa nebulosidade ali do que é mais importante do que o quê, e às vezes uma visão de fora, com certeza, não só de fora, mas com uma experiência significativa nisso, e, enfim, com uma sensibilidade também para essas situações, faz toda a diferença, e com certeza fez muita diferença para nossa trajetória aqui, então eu agradeço pra caralho também. Pô, eu que agradeço, é uma honra estar aqui mais uma vez, sempre muito bom conversar com vocês, e agora tendo uma conversa que outras pessoas podem desfrutar e aproveitar, é um prazer ainda maior. E, cara, eu vou falar para concluir esse ponto, vou falar uma coisa que eu acredito que eu falei para vocês em algum momento, que eu acredito que nós, como empresários, principalmente nós que cuidamos de outros empresários, aqui no Brasil, a gente precisa ter esse espírito de coletividade. Porque ninguém ensinou pra gente como fazer isso. A gente aprendeu na raça, a gente aprendeu pagando, a gente aprendeu literalmente se fudendo, sabe? E passar esse conhecimento à frente só fortalece você como pessoa, o seu negócio, porque é sempre bom ter uma pessoa que você ajudou na rua, porque o mundo gira, sabe? Então hoje, talvez eu possa ter ajudado vocês em algum toque e tudo mais. Só que amanhã vocês podem ser um sucesso e brilhar. E eu vou estar precisando de vocês, vocês vão me ajudar. Ou então, ajudar uma outra pessoa que vai cruzar comigo lá na frente, sabe? Ninguém perde nessa equação. Tem espaço para todo mundo, sabe? Ainda mais num país como o nosso, de 200 milhões de habitantes, numa profissão como a nossa. Não sejamos mesquinhos, cara. Vamos aprender com a galera de fora, que eles pensam desse jeito e estão explodindo. E a gente tem muito mais riqueza, muito mais cultura. É meio polêmico falar, mas a gente tem nossa energia brasileira, sabe? E eu acredito que a gente pode aproveitar isso muito melhor como nação. Cara, muito massa, muito massa. Tamo junto. Tamo junto, muito obrigado, gente. Legal demais. E, cara, onde que o pessoal te encontra? Você, a BVB? Passa aí pra gente, redes sociais e tudo mais, que a galera pode encontrar você. Fechou. Me encontra no Instagram, é o principal canal assim, de comunicação para entender um pouco do meu dia a dia, do dia a dia da empresa. Matheus Benador. E tem o Instagram da BVB também, que a gente usa mais para portfólio, para colocar umas informações pontuais ali, que é o bvb.mkt, tá? E aí de lá tem outras ramificações que vocês vão achando quando chegar nesses canais, tá bom? Maravilha. É isso. Bom, então, você que ficou aí com a gente até agora, a gente agradece também demais a presença. Deixa aí o like. Se tiver um comentário, uma dúvida, ideias para outros episódios, possíveis convidados, qualquer coisa que vier na telha, deixa nos comentários. Se não tá inscrito no canal... Aí já se inscreve, tá ligado, né? Voto. Conhece. Dá aquele voto de confiança aqui. E é isso. Esse foi mais um episódio do Terra Vis Talks. Obrigado aqui a vocês que estavam comigo. Obrigado a vocês que assistiram até o fim. Obrigado, pessoal do Estúdio WA. Equipe incrível, sempre arrasando. E até o próximo episódio. Valeu!